Olá, pessoal. Mais um episódio do Especialista com Juliano Coleta. Hoje sobre tributos imobiliários, com dois convidados mais do que especiais. Fiquem atentos a todos os questionamentos, a todos os esclarecimentos que nós vamos ter. Acompanhem até o final. E antes de apresentá-los, roda a vinheta. Então, gente, para nós tratarmos hoje desse episódio sobre tributos imobiliários, nós temos como convidado o Dr. Leonardo Cumim Carignano. Perfeito. E a Kemi, coordenadora comercial da MGC Imóveis, participando com a gente hoje. Sejam muito bem-vindos. E vamos lá, doutor. Hoje, então, aquele tema que muito polêmico, né? Cobranças de IPTU em cima de valor venal de imóvel com o ITBI, antecedentes, transferências de patrimoniais, uso capião. Nós vamos falar sobre tudo um pouco, né? E a Kemi trazendo também posicionamento do mercado imobiliário junto aos corretores imobiliários aí. Doutor, então vamos lá. Vamos começar com o que mais se questiona, a cobrança do ITBI, né? Naquele termo repetitivo 1113 do STJ. Mas vamos começar do princípio. O que seria esse termo repetitivo, por favor, que pode ser pouco conhecido, né? Mas na área jurídica muito debatido. Traz para nós o conhecimento, por gentileza. Vamos lá. Primeiro eu acho que vou me apresentar formalmente para todo mundo. Meu nome é Leonardo Cumim Carignano. Eu sou advogado, contador e trabalho com contabilidade, compra, venda de terrenos, empresas, desde os 14 anos de idade. Então, tem uma certa estrada aí até chegar aqui, né? O que é esse termo repetitivo? Quando a gente pensa que você vai ter uma decisão do judiciário, ele vai ter que se manifestar sobre um tema uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes. E assim, a gente tem que tornar isso de uma forma efetiva, eficiente. Porque assim, se você entra com processo, eu entro com processo, todo mundo entra com processo, e você vai acabar superlotando o judiciário para que a gente tenha uma resposta dele lá na frente. E o que acontece? Para tornar esse sistema mais objetivo e eficiente, eles determinaram o quê? Determinados temas que têm muitas reclamações vão colocar numa caixinha e vai ser dada uma decisão sobre esse tema. Então, assim, para também não poder que um juiz decida de um jeito e outro juiz decida de outro jeito, a gente decide, olha, esse tema, essa coisa aqui, essa discussão sobre esse ITBI, qual que é a base de cálculo? Essa, aquela, o município A fala isso, o município B fala aquilo. Cada um fica, até que vizinhos falam assim, olha, vai construir lá, porque lá o outro município é melhor. Você, né, toma menos. Então, assim, eles pegam todo o Brasil e dizem assim, olha, daqui a partir desse momento que a gente julgar aqui, vai ser decidido assim. Ou seja, como se fosse uma nova lei. A gente chega e diz assim, olha, a partir daqui, essa decisão, esse entendimento vai ser dessa forma. E o que acontece? Sobre o ITBI, a gente tem diversos temas, que até alguns até acabei passando para a gente acabar discutindo aqui. E esse é um dos mais recentes que tiveram, até inclusive foi esse ano. O valor exatamente do ITBI sempre foi discutido com vários municípios, como se pudesse ser definido por tabela fixa, corrigida, arbitrado ali na hora. O cara decidia mais ou menos uma pesquisa de mercado que eles tinham ali prévia, que eles faziam por decreto, eles determinavam que aquilo poderia ser feito. Mas assim, não pode. O que tem que ser observado é assim, o Estado não pode chegar de pronto já dizendo assim, a tua imóvel vale X. Primeiro você diz quanto que foi a negociação. Você apresenta os documentos eventualmente ali solicitados pelo município. Se ele discordar, quem tem que provar é ele. Não é você que tem que ficar ali tentando fazer 1001 fundos para dizer assim, que aquilo efetivamente representa um preço de média de mercado, que isso, que aquilo. Não.
Você dá o valor que você fez na negociação. E se o município tiver um fundamento para tentar dizer que aquilo ali é diferente, ele que tem que correr atrás e fazer diferente. Então, nessa questão, nós levantamos aí algumas análises, né? Salvo engano, em fevereiro desse ano, entre o dia 22 e 25, que deve ter saído dizendo que é sobre o valor declarado de compra e venda no contrato particular ou na escritura pública, não com base no valor de cálculo de TBI. Porque quando da pandemia houve uma correção da tabela de metro quadrado dentro do município de Curitiba, por justificativa do município dizendo que estava defasado desde 2005, 2008, algo assim, e por isso o cálculo de TBI estava errado, né? Então seria realmente sobre isso esse termo repetitivo na questão que o município ele não pode mais colocar o valor do metro quadrado que ele possui para cálculo do IPTU e sim acatar o documento oficial de escritura de compra e venda, declarado o valor de compra e venda. Pro valor do ITBI. Não, pro valor do ITBI, não pro valor do IPTU. Pro valor de cobrança, vamos supor. Isso. Por mais que o metro quadrado de um imóvel tenha dado lá 200 mil reais, a pessoa comprou e declarou por 150, o ITBI tem que vir por 150 e não por 200. Exatamente. E se o município achar que é diferente, ele que prove. Porque assim, presume-se que todo mundo é honesto, declara a verdade, e assim, quem tem que provar algo diferente é o município. Porque assim, como que ele vai arbitrar por média, assim, criar uma ideia de que aquilo ali vale aquele valor, assim, objetivamente a gente sobe e desce o mercado, você não sabe por quanto que vai ser negociado. Se for uma permuta, você tem que analisar por quanto que efetivamente foi aquela negociação, o que efetivamente por metro quadrado representava pro adquirente e pro vendedor aquela transação, entendeu? Não adianta ficar nessa dependência do que é muito cômodo pro governante, pro município chegar lá e dizer assim, ó, daqui em diante pega essa tabela aqui, vamos pegar a galera, vamos fazer uma média aqui de mercado e daqui em diante vai ser isso. Por quê? Isso demanda pouco trabalho, entendeu? E bastante arrecadação, porque basta colocar lá um tese, um decreto lá tentando adulterar os valores, ou uma lei, né? Colocando que os valores vão ser corrigidos, vão ser nova planta genérica, né? Que vai ser a realizada, que para eles tá bom, mas é muito bom pro governante. É muito ruim pro administrado, que tem que só sofrer. Porque cai naquela questão, né? Agora, com a Kemi, na parte da corretagem, né, Kemi? Que quando é venda, principalmente por financiamento imobiliário, fica naquela questão que o comprador tem que pagar ITBI de qualquer maneira. Exato. Né, para que vá para o registro comece o ato para não atrapalhar, não atrasar o dinheiro do vendedor, né? E como que os corretores hoje, Akemi, estão trabalhando nesse sentido, né? Porque para nós corretores isso ainda está muito uma incógnita, né? Como que você tem lidado com isso? Como que a equipe tem trabalhado e como que você tem visto parceiros de negócio lidando com essa situação, essa polêmica? Bem, na verdade, é polêmico, né? E a gente considera sempre que existe o valor venal, o valor real e o valor emocional, né? Quando a gente coloca essa pauta em negociação, o que sempre vai ser considerado é o que é bom entre o vendedor e o comprador. E o papel do corretor é esse: é equilibrar, é quantificar uma boa negociação para ambas as partes. Então, considerando a possibilidade de taxar através do ITBI, a gente leva isso em consideração. Então, o corretor ele é preparado, ele precisa meramente ser preparado para poder equilibrar isso dentro de um processo, né? Então, mesmo que seja um imóvel em que o Estado considere valor venal, né? Quando se há uma negociação em que existe o valor emocional também, como que você calcula isso? Como que você trabalha com isso? Então, quando a gente trabalha com um profissional da corretagem, ele precisa ter esse entendimento, né? De que numa negociação, mesmo com a taxação, mesmo com a valorização, supervalorização desse imóvel valorado pelo cliente,
ele não vai conseguir fugir, né, do pagamento de um ITBI. Até... Isso é o que faz a corretagem ser mais profissional, porém trabalhando dentro do conceito de negociação. De coerência, né? Exato. Coerência de valoração. Isso. E nesse sentido, doutor, eu tenho até uma questão aí que sempre fica também, que causa polêmica, que na cobrança do ITBI em si, não vai tanto para o valor do IPTU, mas, por exemplo, se nós pegarmos aí esses grandes condomínios, né? Que vamos supor, o senhor está vendendo a tua unidade a 100 e a QME vendeu a dela a 150. Então, quer dizer, o município já tem um exemplo para que seja cobrado acima. Por mais que seja tudo comprovado que a tua unidade foi vendida a 100, né? Tem já o exemplo do teu vizinho que vendeu a 150, no caso a QME, por exemplo. Como que fica isso para o cliente comprador? Ele tem que arcar, ele tem que aceitar este 150, porque no mesmo condomínio, o mesmo perfil do imóvel, tudo certinho, foi vendido por um valor maior. Como que fica isso para o cliente comprador? Então, o Estado sempre vai tentar jogar que é mais interessante para ele, né? Então, assim, normalmente o que a gente tinha? A utilização da planta genérica. Mas, assim, o que hoje todo mundo tem que ter ciência? É o quê? Não adianta. Você tem que buscar um profissional na área para que você saiba o teu direito. Porque, assim, se você está com problema, assim, puxa, se eu não pagar o ITBI, vai emperrar toda a negociação? Não. Você pode depositar em juízo esse valor. O juiz vai reter esse valor. Vai mandar o Estado dar todas as negativas que você precisa para caminhar com a tua execução, tua obra, tudo. E depois, quando for analisado que se tiver um tema repetitivo sobre o tema, que você tem direito e que o Estado está agindo de forma exagerada, fora do que ele poderia fazer, você recebe o dinheiro de volta e tudo continua bem. Ou seja, você não para o que você precisa fazer e você ainda garante o direito. Tá, mas nessa situação, né, porque o registro, vamos colocar assim, de um processo de finalização de venda por registro de imóveis. Eu comprei o imóvel, certo? Se eu não pagar o ITBI, o registro de imóveis não vai dar início ao ato. Isso. Com isso, atrasa, no caso de financiamento bancário, atrasa o recebimento por parte do vendedor, porque os bancos só pagam depois que o contrato volta do registro. Se eu pagar antecipadamente, eu não vou estar aceitando as condições. Eu sei que tem um termo jurídico que agora eu não lembro para isso. Né? Consentir, às vezes você consente. O consentimento, né? Tendo a ciência, mesmo de que eles não poderiam, entre aspas, estar fazendo isso inicialmente, mas eu estou consentindo. E isso não dificulta o processo registral, bem como eu reaver esse valor? Não dificulta, porque assim, ó, quando você está numa relação de iguais, é uma situação. Agora, quando você está numa relação de uma pessoa física e o Estado, é uma situação completamente diferente. Quando você está na situação de desigualdade, o Estado, ele tem imensos poderes contra você e você tem, no máximo, instrumentos de defesa contra o Estado. Então, o que acontece? Você pode até pagar, mas a lei te garante que você vai ter até 5 anos para conseguir fazer essa restituição. E aí que é o interessante, porque assim, por mais que a gente acabe realizando um pagamento que em tese, numa época, em tese era justo, ou acreditado como verdadeiro, como possível para o Estado, se daqui a um pouco tempo for decidido que aquilo aí não era correto, todas as pessoas, devido a uma situação julgada por um repetitivo, por uma decisão que foi consolidada, não foi um juiz só, foi uma gama de juízes, aquilo foi subindo até a cúpula do judiciário, e a cúpula do judiciário disse assim, isso aqui tem que ser resolvido dessa forma. Então assim, desde a data da decisão para trás, 5 anos, quem comprou o imóvel tem todo o direito do mundo, todo o direito do mundo de buscar a restituição. Então... E o que precisa fazer? Dá por 2 formas. Juizado especial, pode você, pessoalmente até, só você mesmo.
Vai lá e pede a restituição, fundamento aqui na ó, repetitivo 1113. Vai lá você e pede a restituição. Ou contrata um advogado e veja o que você pode ter a mais de direitos nessa situação. Se for um valor muito alto, que for acima de 40 salários mínimos, aí você vai precisar contratar um advogado. E aí a gente tem o diferencial do profissional, né, da corretagem. O profissional da corretagem que conhece, que entende isso, ela tem condição, inclusive, de orientar o cliente no pós-venda, né? Sim, uma oportunidade muito grande. Então, você corretor, vamos falar primeiro para o corretor, né? Você corretor, acesse a sua base de clientes, veja essa dor de cabeça que você teve na finalização do processo, né, do valor do ITBI ter vindo a maior de 2020 para cá. Na tela, né, vai estar constando os contatos, o Insta do Dr. Leonardo. Chame ele, bata um papo com ele, aproveita até para reaver este cliente, porque ele pode não estar sabendo. Com certeza não está sabendo. Como eu sou bem honesto em dizer, eu não sabia dos 5 anos para trás. Eu sabia que a partir da tomada de decisão em fevereiro desse ano não poderia mais, mas que 5 anos para trás. Então, para nós vermos a nossa agenda e relembrarmos, olha o volume de negócio que vocês podem estar fazendo. E você, cliente, não perca tempo. Procure compreender se realmente você tem direito, por mais que você vá sozinho. Mas eu sempre falo o seguinte, cada um no seu quadrado, né, doutor? Exatamente. Eu acho que, por mais que exista o Google, Sim. o Google é que nem papel, né? Aceita qualquer coisa que você queira escrever, o que qualquer um quer. Não é perder dinheiro pagando um profissional. É você pagar para você não perder o seu tempo, que hoje o mais valioso que nós temos na vida é o tempo. Exato. E por que eu falo assim, você pode ir lá você sozinho? Você pode ir lá sozinho. A situação é, você sabe como que vai calcular os juros? Você sabe o que pode pedir, não pode pedir? Você vai saber o que você vai solicitar além disso? Isso vai prejudicar o teu registro ou não? Você vai ter algum problema adicional desse valor, gerar um reflexo em juros, correção monetária, financiamento? Não se sabe. Então, essas são situações que talvez o seu advogado vai poder te fornecer informações. Então, assim, corretor, consulte um advogado para que ele sempre esteja, na verdade, te assessorando nessas situações, porque não é só essa situação, talvez, do TBI que pode favorecer teu cliente. Porque, assim, teu cliente, se talvez está faltando uma entrada para um investimento, para alguma coisa, talvez esteja com você a solução de dar para ele essa motivação, essa possibilidade de acrescentar o patrimônio dele ou ter uma surpresa feliz, né? De repente, do nada, né? Aparece assim, um dinheiro perdido. Exatamente. Né? Que E depois, com o tempo, né? perdido dinheiro, realmente, né? Porque por mais que a pessoa tenha a consciência de que ele estava pagando a mais, que nem eu comentei, ele fez o ato para ter continuidade na aquisição, para não atrapalhar o vendedor em respeito ao vendedor. E agora ele tem a chance de reaver este valor, né? E a Kemi, como coordenadora de equipe, vamos colocar assim, como gestora comercial, né, o que você prepara sempre para a sua equipe e o que você vê parceiros, gestores também no mercado? Eles estão preocupados sempre com esse tipo de tema jurídico, com parceiros? Como que é essa questão dentro de uma realidade de gestão? Porque é muito fácil nós conversarmos aqui com clientes, falarmos para corretores autônomos, né? Só que nós esquecemos o outro lado, né? Que normalmente os corretores, quando estão dentro de um CNPJ, eles são barrados até um certo ponto, comercialmente falando, né? Que eles demonstram o imóvel, tiram a proposta e entregam para o gestor. A partir disso, ele não sabe o que está acontecendo. Então, boa parte desse atendimento cabe à gestão. Né? Então, quando eu falo de capacitação, como que as empresas, né, que você teve uma mudança de empresa há pouco tempo, como que as empresas estão lidando com essa avalanche de informação que principalmente esse ano nós tivemos no mercado imobiliário, né? Como que as empresas estão lidando com isso? A gente vê hoje que o profissional diferenciado desse mercado, ele
busca mais conhecimento, né? Ele se complementa diariamente. Então, ele está antenado em tudo que está acontecendo, em uma guerra, uma tempestade, uma tragédia, né? Questão de eleição, questão do que vem pela frente, né? Então, o profissional que hoje tem diferenciação no mercado, que tem uma alta performance, é o profissional que está informado. Então, hoje não existe mais o corretor que nós víamos em 1980. Situacional, né? Exato. Né? Então, o corretor hoje, ele é meramente um profissional de valor porque ele se destaca entre os outros quando ele amplia o campo de conhecimento dele. Como ele faz isso? É através, né, da tecnologia mesmo, né, que hoje está ao nosso favor. Então, ele está antenado, ele não fica apenas sentado atrás de uma mesa, fazendo uma ligação através de um telefone, ou ele vai buscar de porta em porta a oportunidade de negócio. Não. Ele está muito mais além, ele está se desenvolvendo através de uma rede social, ele está publicando, ele está fazendo vídeo, ele está fazendo chamada e ele está interagindo com o público, né? Então, o corretor hoje, ele faz uma venda por consequência de todo o conhecimento que ele traz para a comunidade, que ele traz para quem está assistindo ou acompanhando ele. Se a gente for parar para pensar, é isso que acontece. O corretor que tem bons vídeos, boas informações online, são os corretores que se destacam e não necessariamente eles estão ali vendendo um produto. Porque hoje nós percebemos bastante, né? Os profissionais, realmente, independente da área, né? Que eu acho que toda área tem o profissional real da função e o situacional, né? Que é só de momento que ele está exercendo isso. Não existe mais o corretor, Juliano, que só demonstra o produto, que vai lá e fala, aqui é o quarto, aqui é o banheiro. Não. Isso, na verdade, é a consequência do que o corretor está fazendo. Hoje em dia, se vende online através de uma assinatura por contrato à distância. Hoje se vende para os Estados Unidos, se vende para fora do país apenas com vídeo, né? Então, esse é o corretor de hoje. Então, se os corretores hoje não investirem em autoconhecimento, autodesenvolvimento, eles ficam... Só que esse é um ponto que eu vou falar comercialmente, mas depois eu gostaria que o Dr. Luciano... desculpa, Dr. Leonardo. Colocasse juridicamente por quê, tá? Nos outros episódios, doutor, eu sempre venho comentando da importância que a Kemi colocou dos corretores terem conhecimento. Só que eu falo, que nem eu falei um pouco, cada um no seu quadrado. Eu acho que ter conhecimento não é você, corretor, ser consultor jurídico, ser consultor financeiro, ser banco, ser registro. Não. É você trazer a tranquilidade processual ao seu cliente, né? Só que isso também, muitos corretores acabam colocando não apenas como opinião, mas como verdade absoluta, e acabam induzindo ao erro tanto vendedores quanto compradores. O senhor tem vivido isso, doutor? Tem recebido algum tipo de questionamento quanto a isso? Reclamação, consulta de clientes, enfim? Sim, e acho bem importante isso que você falou, porque assim, não é só uma indagação, um receio de construção, com isso, de modo geral, em tudo na vida. As pessoas às vezes, querem ter direitos, mas elas não querem exercer o direito. Isso, porque assim, dá um certo trabalho, sabe? Porque assim, ó, hoje quando você vai no colégio, você vai né? Tudo desde o começo até ensino superior. Você tem aula de como solicitar o teu direito, você tem aula de como que você, se tiver alguma coisa, alguém fazendo algo de errado com você, o que você pode fazer que a lei te protege, você não sabe, entendeu? Parece que o que acontece o conhecimento ficou restrito aos advogados e assim, só quem tem dinheiro para contratar advogado quer dizer que vai ter direito. Não, entendeu? O que acontece? Como você falou, cada vez mais, e inclusive hoje, a informação tá aí para todo mundo, entendeu? Mas as pessoas têm que também querer correr atrás delas. Hoje, as pessoas sabem que se for no juizado especial, não tem custo nenhum para ir lá e brigar, lutar por um direito.
que seja até 40 mil reais e algumas restriçõezinhas, a maioria talvez não sabe. Porque assim, se eu tive um problema com o banco, tive um problema com o telefone, tive um problema com uma briguinha lá com o meu filhinho, brigou com o briguinho da outra, entendeu? Essas determinadas coisas assim, mínimas, pequenas, a gente acha, vai dar muito trabalho. Isso que eu sei, é muito trabalho, é muito trabalho. Eu falei, muito trabalho? Para quem não conhece o processo. Exatamente. Eu faço assim, vou fazer um exercício. Um exercício bem, ó, vai ser esclarecedor. Vamos lá. Você teve um problema, teu vizinho foi lá e quebrou teu vidro, fez lá um barraco, brigou, quebrou teu vidro lá da sua casa. Beleza. Quanto tempo você vai gastar para tirar uma foto do vidro? Você vai pegar o videozinho quando você viu ele quebrando o vidro que tá lá no teu sistema, né? E você vai ali pedir pro seu Zé da esquina fazer um orçamento de quanto você vai gastar com ele. Quanto tempo você vai gastar pra fazer isso? 10 minutos? Quando muito? Aí você vai contactar um advogado. Você vai contar a história. Meu vizinho veio aqui, quebrou meu vidro. Você vai demorar quanto tempo? Mais 10 minutos para contar essa história e passar os documentos aqui que você já pegou? Beleza. Aí ele vai fazer o contrato, você vai assinar, mais 5 minutos. Ele vai protocolar a ação, isso no juizado especial, tá? Pra assim, você não ter trabalho. Porque o teu tempo, né, dá muito trabalho. Aí o que acontece? Ele vai entrar com a ação e você vai receber uma intimação de que um dia você tem que comparecer numa audiência virtual. Virtual, que você não vai ter que sair de casa, você vai até não precisar nem ir pro trabalho. Se você trabalhar com CLT, você não vai precisar nem ir pro trabalho, porque você tá num compromisso com a justiça. Então você tem que ir lá e responder. Você vai gastar tempo numa audiência que o juiz vai, não, tudo bem, lá, isso aqui, você tem proposta de acordo? Daí você fala, não. Daí ele, então tá bom, vou redigir a ata de encerramento, daqui a 60 dias a gente vai fazer a audiência de instrução. Muito obrigado a todos. 5, vou colocar 10, mais 10, pra gente ser assim, muito, muito, muito longo. Aí o que acontece? É feita a audiência de instrução, que você vai pegar o vídeo e vai ver lá que, né, ele efetivamente vai lá e bateu, quebrou o teu vidro. E por sorte, né, que na hora tava passando o Declésio lá, que é teu vizinho, lá na frente, você viu na câmera, chamou, e daí pra ele falar assim, ó, é verdade, ele tava lá quebrando. Então, pra gente começar uma audiência, chamar o Declésio, eu perguntar pra isso. Então, o advogado perguntar pra ele se ele não tava cego, se ele não é cego, alguma coisa assim, qualquer coisa, pra tentar até roubar a visão dele, se ele realmente confirmava quem era. 15 minutos. Vou colocar 20 minutos. Somando. 20 minutos, 30 minutos, 35 minutos, 55 minutos. Foi o que a gente fez até agora. Se a gente colocar muito, vamos colocar mais 5 minutos, vai lá, 1 hora. O juiz te indenizou o valor da tua janela, mais o dano moral que você pediu, porque você ficou passando frio, você ficou... Como é que sabe que ele entrou água na sua casa, alagou ela inteira, toda a situação. Você ganhou o conserto da sua janela, que era, sei lá, 600 reais, mais 2 mil reais, sendo assim, pensando lá embaixo, 2.600 reais. Isso por 1 hora de trabalho, que dá muito trabalho. Agora vamos fazer uma conta. Quanto você ganha de salário hoje? Um salário mínimo, a média, né? Vamos dividir por 220 horas que você trabalha, dá pro trabalho. Quanto que dá? 1.420 divididos por 220. Você pode fazer ali pra gente só ter... Tem que abrir. Só pra isso, assim, que eu considerei assim, que a pessoa só perdeu 600 e só ganhou 2.000. Divididos por 220? 220. Quanto que deu a hora? 6,45. Então, 6,45. Você gasta 8 horas por dia do seu dia porque você tem que trabalhar para você ganhar 6 horas e R$6,45 Centavos. pela tua hora. E assim, você tá deixando de pegar 2.600 por 1 hora do teu trabalho, que você gasta 220 por mês. Será que dá muito trabalho mesmo? Será mesmo? Será que a gente só não arranja desculpa pra não correr atrás do nosso direito? Será que a gente tá realmente interessado em gastar esse tempo que vai gastar talvez uma pergunta pro Google, uma pergunta pro ChatGPT, algo assim? E aí, eu tenho direito ou não tenho? Pô, se tenho,
É que, na verdade, esse tempo gasto em si, se a gente for analisar, foi no que o doutor colocou anteriormente, né? Você pode ir sozinho. Vai lá. Mas você pode gastar até mais de 1 hora, porque com certeza você vai esquecer algum documento, você vai esquecer algum passo a ser tomado. Então, no caso, essa 1 hora calculada seria com o auxílio de um profissional do ramo, no caso, um advogado. Isso. E se a gente for imaginar aqui, digamos que o advogado não cobra o valor para entrar. Ele cobra o valor só no resultado. Que assim, é assim. Meu Deus, vou falar. Juizado especial, gente, normalmente é do sucesso que os advogados acabam cobrando. Por quê? Porque os valores são muito baixos, a situação econômica de quem está solicitando não é das melhores. Assim, o advogado, quando ele vai pegar o AB dele, ele tem que fazer um juramento, que ele vai interceder pela justiça. E assim, essa é a parte que muitas pessoas precisariam talvez do dinheiro ali para comer o advogado, para comer o dele. Mas assim, ele também faz para ajudar o próximo. E o que acontece? Ali ele vai ganhar 30% dos 2.600, que vão ser quanto ali pra gente saber quanto vai ser líquido? Vai dar 18.780? Isso. Ó, vamos lá. Então, diminuiu para 1.870 em comparação com 6,45. Só que agora... eu não sei quantos por cento aí que é a diferença, mas assim, é bastante. Inimaginável. E ninguém considera isso. Só que agora, Kemi, um ponto muito importante, que nós sempre conversamos, né? São poucos corretores, e é bom vocês, mais uma vez, eu tô falando isso para vocês, corretores, nós respondemos civil e criminalmente por todo o processo de angariação, venda, intermediação, tudo isso, tá? Nessa pegada, né, que o doutor apresentou de indenização, até onde que valeria a pena, agora com uma visão de corretora, tá? Então. Até onde que valeria a pena correr o risco omitindo informação ou pensando que você é um advogado e passando informação errada e depois o cliente indo atrás porque se sentiu prejudicado? Eu vou voltar um pouquinho. E vou abrir um parênteses, né? Eu vejo também uma questão moral aqui. A gente está diante de um profissional que estudou, que se desenvolveu, que buscou, que perdeu noites de sono. Não é fácil passar na OAB hoje, né, doutor? É muito fácil. Na verdade, é fácil você estudar direito. A verdade é essa. Então, quando se forma um profissional, e aí ele falou, nossa, mas eu vou perder tanto tempo, tantas horas, né? Vai, se você for sozinho. Mas se você confiar um profissional para executar esse trabalho, é justo que ele receba pelo trabalho que ele vai realizar. Não se precifica a mão de obra. Né? Se eu permite um outro parênteses, aqui no Brasil, a gente prefere pagar a obra ou o bem muito caro, mas a gente não quer pagar o profissional que faz. Por quê? Mão de obra? Não, você pode me dar um desconto nessa mão de obra aí, tá muito cara. Eu vou fazer um parênteses aqui, eu vou dar uma cutucada agora aqui, gente, que é um barato. E essa diferença, de fato, de primeiro mundo pro terceiro mundo, porque aqui a gente valoriza coisas, porque a gente tem pouco, mas assim, o que vale mesmo... Só que uma coisa que eu não entendo, agora, assim, no respeito, lógico, né? Mas colocando essa questão de você pagar a mão de obra, não colocar valor na mão de obra. Eu sei que é pela fama que os corretores têm no mercado em si, né? Os que se colocam como consultor jurídico, consultor financeiro, enfim. Tem muitos clientes, agora eu falo também como correspondente bancário, e eu já presenciei isso várias vezes, que o cliente comprador, ele chega a pagar até 10 mil reais para um advogado ler o contrato do banco de financiamento. Nossa, mãe. Só que reclama, e aí reclama da comissão de 6% para o corretor. E sendo que o advogado vai pegar, vai chegar lá no banco, assina, não pode mudar nada. Foi o dinheiro mais fácil pago que o advogado ganhou. Eu já presenciei várias vezes isso. Quer comentar, então. Né? Mas é questão assim que a gente fala, que até coloquei no início do questionamento, né? Que tem que ser pago realmente. Você se preparou para isso. O corretor se preparou para isso? Eu acho que não, né? Então é por isso que eu falo, não é precificar a mão de obra. Não é isso. Mas é você ter pelo menos um embasamento. Exatamente. Né? Um embasamento para você manter o seu cliente. Porque uma ação judicial hoje,
E é o que nós falamos para a equipe lá, né, Akemi? Lá na MGC a gente sempre coloca, doutor. Se pode fazer tudo. Nos conte a verdade desde o início, que se nós tivermos alguma dúvida jurídica, nós vamos lhe consultar. Mas tudo pode ser feito, mas sabendo que a consequência pode ser evitada tendo respaldo jurídico. Isso. Entendeu? Porque, você faz uma venda, vamos lá, de 6 mil, de 100 mil. Vai lá, você está com a comissão lá de 6 mil no bolso. Se dá um BO, quanto que vai custar essa ação judicial indenizatória? Quanto que vai custar para a imobiliária? Quanto que vai custar para o corretor? Né? O advogado está na dele, o advogado vai cobrar o valor e ponto final. Aí é o dono da imobiliária, é o corretor, todo mundo que sai no prejuízo. Né? E aí, voltando, nós fugimos um pouquinho aqui, mas é que vale a pena. São vários questionamentos que envolvem o tema aqui, que nós estamos falando de tributos, estamos falando de valores, né? Sim. Que vale a pena nós chamarmos a atenção do mercado para isso. Porque parece algo muito simples. Ah, não, isso daqui acontece com o meu vizinho, aconteceu com o meu vizinho, vai ser a mesma coisa. Tá? E uma outra coisa que até quando nós colocamos aqui, lá no grupo que nós colocamos, que o podcast seria com o senhor, doutor, teve uma pessoa que falou assim, ganho de capital sobre a transferência antecedente. O que seria essa possibilidade desse ganho de capital? Porque nós trabalhamos, né, principalmente aí com a possibilidade sempre nas operações para o cliente comprador ter um ganho de capital sobre a operação. E o que seria esse ganho de capital sobre essas transferências antecedentes? Quando a gente vai pensando no ganho de capital, a gente está pensando sobre o valor que ele foi adquirido e o valor que vai ser vendido. Ok, estamos na mesma pauta. A lei, ela sempre dá diversas possibilidades. Nada que não tiver escrito na lei não pode ser realizado pelo Estado. Se não tiver determinado em lei, o Estado não pode fazer. Então ele tem que seguir sempre estritamente o que está condicionado na lei. E na lei diz que eu vou ter que pagar sobre o ganho de capital, sobre a diferença entre aquisição e venda, considerados os descontos, as isenções, as situações que eu posso adotar. Eu posso adotar, vou comprar um imóvel daqui a 180 dias, primeiro o único imóvel, vou comprar outro. É opção. Eu posso fazer uma opção A ou B. Eu posso constituir uma empresa, incorporar esse imóvel, fazer... Eu tenho diversas opções que a lei me autoriza. O nome disso é elisão fiscal. Eu vou pensar tudo que a lei me autoriza a fazer e eu vou escolher, dentre os caminhos que eu tenho possíveis, o mais benéfico para mim. Não estou fazendo fraude, não estou simulando nada, estou fazendo exatamente o que eu posso fazer. Tudo que é vários caminhos que a lei me dá. Um desses caminhos que a lei te dá é que assim, quando você tem a venda do imóvel e esse imóvel estava lá com uma pessoa que já faleceu e vocês estão fazendo o inventário dela para que daí a gente eventualmente, né, faça a venda e daí receba os lucros. O que acontece primeiro? Primeiro faz-se o inventário, primeiro faz-se a venda. Você pode dizer, porque você tem autorizado a fazer um ganho de capital do espólio para os herdeiros. O espólio comprou por 10 mil reais, lá em 1900 e bolinha, e passou, porque ele acabou de falecer, passou a valor atualizado para os herdeiros, por 1 milhão para os herdeiros. Nesse caso aqui, 1900 e bolinha aquisição, passou hoje porque faleceu para os herdeiros, vai ter isenção. Porque temos regras que podem ser utilizadas de isenção. E o que acontece? Esses adquirentes aqui, eles têm esse imóvel por um valor atualizado. Por quê? Porque eles estão fazendo a venda hoje desse imóvel. Cada um deles está vendendo, sei lá, né, o valor era, sei lá, 1.200.000 que eles conseguiram fazer a venda. Cada cota parte, digamos, né? E agora eles pegaram por 1 milhão e vão vender por 1.200.000. Ou seja, o ganho de capital vai ser só sobre 200. Se eles não fizessem esse ganho de capital antecedente lá quando
espólio faleceu e passou para eles pelo valor atualizado. Se hoje eles vendessem por 1.200.000, se eles receberam por 10 mil, quanto que vai ser o valor do ganho de capital? 1.190. Né? Então, Esse vai ser a base de cálculo. na hora de fazer o inventário, Na hora do inventário, certo? da Da venda. venda é o ideal. Por quê? Apesar da lei determinar que você tem que fazer o inventário em 60 dias... Se eu inventariar por 10 mil e vender por 1 milhão, esses 990 será ganho de capital. Então, mas a gente tem que imaginar que assim, o valor declarado do bem é uma coisa. O Uhum. valor constante Valor da avaliação do ITBI para fins de... do ITCMD, desculpa. ITCMD. ITCMD para fins de tributação é outro. Uma coisa é um tributo federal, que é o imposto de renda, Tá. que eu vou ganhar no ganho de capital, que eu tenho que considerar que é uma lógica, considerando uma regra. Outra coisa é o ITCMD, que é outra lógica, que é o valor venal de... Não, uma coisa é valor de compra, valor de venda. É uma lógica. Certo. Valor de mercado, valor venal, é outra regra. Existem discussões até hoje ainda sobre mas se o Estado, né, considerando o Estado como, né, eles, situação, porque município, Estado, federação. O Estado já está cobrando um valor que ele disse que é venal, por que eu vou ter que pagar 2 impostos? Ou seja, pagar 2 vezes sobre o mesmo fato gerador, que isso não pode. Por que eu vou ter que pagar? Daí o que acontece? Tem discussões até hoje de que se o valor venal utilizado do CMD é o valor atualizado, portanto, eu posso pegar o valor do imposto de renda e já atualizar a valor, porque eu já paguei imposto, Já não paguei imposto? Já paguei imposto. Mas isso é uma outra discussão, mas assim... Você tem um ganho muito grande se a gente for analisar, né? por isso, mas assim, essa é uma tese que ainda não está muito longe de ser, né, até tem tiro pra tudo quanto é lado, entendeu? Ninguém sabe onde Não que tem tá. uma definição exata. Não ainda. tem uma definição Então, exata. cada caso é um caso, tem que ser estudado realmente. Não existe, porque o meu vizinho conseguiu, que eu vou ter também. Isso não está em repetitivo, isso aí tá aí nas teses, no que assim... Então, ó, vamos tornar isso repetitivo. então, essa é a ideia. Mas o que? Quando que vai trabalhar repetitivo? Quando você entrar. Tiver bastante. Quando você entrar. Quando eu entrar. Quando todo mundo tiver consciência e quando todo mundo tiver vontade de exercer o direito. Porque só ter direito é muito fácil, né? Lutar pelo direito, ir lá gastar uma horinha lá falando com a faz lá, vai. Pega uma porcentagem do que você conseguir, mas faz pra mim. O que acontece? A maioria das pessoas não acha que, assim, o advogado ele é só pra resolver problema. Mas ele cria solução, que nem o corretor, ele só apresenta imóvel? Não, com certeza. Ele cria solução, ele faz solução financeira, ele imagina o que misturando um com o outro, juntando coisa, cria novo mercado, onde ninguém imaginou que podia vender uma coisa ali, ou existia uma coisa ali, ele cria, ele junta o leque com o CREA e faz toda uma situação. Então, assim, o advogado também. Ele cria todo o mercado novo, só que você tem que estar aberto a E eu volto a dizer mais uma vez, né? Isso eu não canso de repetir e eu gosto de repetir para todo mundo. Procurem profissionais, escutem mais de uma opinião, não aceitem a primeira opinião, vão atrás, veja se a fonte, né? A fonte está correta, tá? Que nem o Dr. Leonardo comentou, não é porque aconteceu com um amigo, com um vizinho, com um parente, com quem for, que você também tem o direito ou deixa de ter o direito principalmente a isso. Então, gente, mais uma vez, conhecimento é tudo, que nem a Kemi falou da capacitação hoje dos corretores, né? E aqui, que é o nosso foco principal, né? Também trazer conhecimento aí para o nosso mercado imobiliário. Mais uma vez, né, Kemi? A importância de ter parceiros. Isso. Né? Ter um bom... O corretor ele é dedicado a trazer o produto que o cliente está buscando. Ótimo, perfeito. Eu escuto às vezes, né, de um profissional da corretagem que, porque eu estou gastando tempo, porque isso tem custo, porque eu preciso levar, e eu sempre reforço que não, você está investindo.
Você está investindo no teu cliente, né? E esse investimento que você faz para o cliente, buscar o mínimo de informação e depois a complementação técnica através do profissional do seu quadradinho, né? É o que vai tornar o teu cliente fiel. Porque a gente está falando, independente de classe social e conhecimento, a gente está falando de profissionalismo. O corretor hoje, ele precisa se fazer valer, ou seja, ele se valorizar, né? Porque ninguém levanta pensando, acorda, né, de manhã cedo, vou fazer faculdade de corretagem. Ninguém acorda, quando eu crescer, o meu sonho é ser vendedor de imóveis. Não, você se forma ao longo de uma vida inteira. Você vai se transformando, né? E hoje também não existe mais aquela mística, não tenho nada para fazer, vou virar corretor de imóveis. Acabou. Não vai, negão, não vai. Já era, não vai. Você até pode. Vendedor. Você até pode tentar, mas o cliente hoje, tá? Conhece a área. O cliente entende. E o cliente acha, inclusive, que ele pode comprar e vender imóvel sozinho. Ele acha que ele não precisa de corretor, né? Então, é papel nosso, do profissional da corretagem, explicar para o cliente que sim, eu sou conhecedor, eu entendo do que eu estou fazendo, a corretagem é uma profissão, eu me dedico a ela e eu me faço valer de respeito para te representar. Esse é o meu papel diante da negociação entre um comprador e um vendedor. Que é o que nós sempre falamos, né? Que nem você falou anteriormente. O mercado hoje, eu falo que existe o pré-pandemia e o pós-pandemia, né? E o pós-pandemia, realmente, os clientes aprenderam a utilizar as redes sociais, as mídias, enfim, para aumentar o conhecimento. E acabou o corretor situacional. Uhum. E é nisso que os clientes observam bastante, né? Eles estão exigentes, né? E daí que nós temos que sempre estar nos capacitando, nos especializando. E esse, né, é o nosso objetivo aqui. Né, doutor? Trazer esse conhecimento não só para o corretor, mas para os clientes também. Porque eu falo que, como eu falei anteriormente, o Google é um papel em branco. Qualquer um escreve o que quer. Tem a resposta que quer. E tem Seja certo ou errado. Mas tá lá, né? Coloca nos autos, referência, Google. Quem já não colocou uma pesquisa lá e foi citar, clicar no link lá, golpe ou uma coisa nada a ver do que tá procurando. ChatGPT também é a mesma coisa. Você pode perguntar, você acha, nossa, ele deu uma resposta linda. Por exemplo, eu vou perguntar lá, qual o entendimento o STJ tem resposta, entendimento consolidado dessa terra. Ele passa o número do processo. Pega o número do processo e joga lá. O número do processo não existe. Fala sobre outro tema, sobre outra coisa. Se você não tem o mínimo cuidado de... Opa. Mas não, as pessoas só ligam a promoção, né? A palavra, só o que chama atenção. Só o enunciado. Eles não veem o contexto. E eu acho interessante o que você falou, porque assim, não é os corretores também, mas os advogados também. Não, procurarem os corretores. Porque assim, por exemplo, eu tenho diversos clientes que acabam, recebe herança, recebe isso, recebe aquilo. E aí? Preciso liquidar isso aqui, porque assim, até eu, como é que eu vou receber se ele não consegue vender? Eu sou honesto. E eu consigo, eu não sei vender nada. A parceria. Eu sou honesto em dizer que quando o senhor estava comentando ali daquela parte do ganho de capital, né? Eu juro que eu já conversei com inúmeros advogados e a maior preocupação deles é justamente não sei se é a falta de conhecimento da ilusão fiscal. Elisão, né? Que acaba sendo uma ilusão também, né? Não. Eu tô brincando. Tô fazendo a ilusão da falta de conhecimento. Sim. Né? Mas a elisão fiscal, certo? Eu fiquei surpreso, juro pra você. Tá? Sim, é porque assim, o tradicional, que é instalado... É o mais fácil de se fazer. Não é que é mais engessado. Porque assim, o advogado, ele quer discutir se a lei é válida, se ela foi feita por gente capaz, se ele não desrespeitou um artigo da Constituição, se não fez isso, se não fez aquilo, se respeitou não gesimal, já o princípio tal.
ele pega um quadradinho e estuda quais são as ilegalidades que existem na lei. Pá, 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 tenta enquadrar elas. Já, ó, eu trabalhei com contabilidade primeiro, sempre trabalhei com contabilidade, me formei em direito e depois fiz contabilidade novamente, só para sacramentar tudo aquilo que eu já tinha. Isso tudo é o quê? Da vivência de contador, não da de advogado. Porque assim, essa escolha, se eu vou fazer o ganho de capital aqui, se eu vou fazer o ganho de capital aqui, nenhuma lei fala que você pode fazer das duas, mas quem está operacionalizando esse sistema todo dia pode ver, ué, mas a lei impede de fazer aqui? Não, tem autorização para tudo isso. A lei impede de fazer aqui? Não, tem autorização para tudo isso. Ou seja, cabe quem a escolha? Isso nós achamos em todas as vertentes de prestação de serviço. Não é, mais uma vez falando, não é corretor, não é advogado, não é médico. Sim. É o profissional generalista, né? Que ele conhece um pouquinho de cada coisa, acha que entende de tudo e acaba tropeçando ou deixando passar alguma informação muito importante para o seu cliente, né? Que nem você acabou de mencionar, você fez a contabilidade para validar e saber como trabalhar. Não é porque diz, eu sempre falo lá nas nossas reuniões, aqui me sabe, eu sempre falo o seguinte, tem no manual normativo, diz que pode? Não. Diz que não pode? Não. Então, aos olhos de quem lê. Ponto. Dentro de uma regra, né? Legal, juridicamente legal falando. Mas ó, complementando, você falou do profissional generalista, eu tenho um pouquinho acessório diferente um pouco dessa, porque assim, às vezes aquele profissional muito bitolado, eu digo assim, muito ou ultra especialista, ele é muito bom naquilo que ele faz. Mas talvez se ele abrir um pouquinho o olho do que tem de acessórios lá, ele precisa ser especialista no resto. Ele é especialista no que ele faz. Mas ele é generalista em vários assuntos que complementam o dele. Aí tudo bem. Aí sim. Porque o que acontece? Ele consegue acrescentar sem prejudicar o que ele tá fazendo. E assim, muita gente... eu sou tributarista. Tá, mas daí, o que você mais... não, se for imposto de renda, não sei. Mas se for PIS/COFINS, também não sei. Mas se for... Não, como que você lida, então? Não, ITCMD, meu negócio é ITCMD. Não, você é craque do ITCMD, ok, ITCMD. E daí o que acontece? Eu, que vou contratar talvez você, que é o profissional do ITCMD, você vai ser foda, vai me entregar tudo pra mim. Eu sei que você é foda só do ITCMD e que você não sabe nada em todas as outras áreas, que eu posso estar perdendo dinheiro lá porque eu confiei que você sabe tudo. Mas aí tudo bem. Talvez a pessoa não sabe, o advogado não sabe. Lógico, se você fica, se você se especializa num assunto e genericamente, né, em outros, mas que para complementar, é o que todo mundo tem que fazer. Né? Que nós corretores, que eu falo... O básico de tudo é a nossa vida. E o que interessa do que interessa. Lógico. 80-20, você foca, né? É o que eu falo. O corretor tem que saber fazer o quê, Kemi? Angariar e vender. Angariar e vender. Só que o básico bem feito. O diferencial dele, né? É esse atendimento especializado. E é isso que vai converter a venda. É isso que vai fidelizar o cliente. Né? Que corretor, demonstrador, todo mundo é. Até o dono da casa, quando você vai fazer a visita. Ele acaba Ele é um corretor. Né? Mas o diferencial está na forma como ele trabalha. E falando que nós estamos comentando então sobre o ganho de capital, né, de transferência antecedente, aproveitando esse gancho aí, doutor. E na questão, como que nós podemos aí estar passando, aproveitando também o teu conhecimento contábil, aproveitando já o jurídico contábil, vamos aprofundar. Vamos junto, vamos aprofundar um pouquinho, vem comigo, né? Como que está a questão do planejamento tributário de bens e herança, né, para nós estarmos aí conseguimos, agora como corretor, satisfazer os nossos herdeiros, né, para que eles consigam ganhar um pouco mais nessa transação. E essa situação, agora é o momento certo de falar sobre isso.
Porque assim, reforma tributária foi aprovada. Estão preparados? Nossa senhora, dá até, Alguém sabe? dá até Alguém sabe três, do que se trata? dá 3 tipos de arrepio. E você tá preparado? Conhecendo o pessoal que tá lá em cima. O que você acha que foi isso aí? Você acha Coisa que tá tudo maravilhosa. certo? Que tá assim, tá tudo bem? Ou calma aí que a caixa de Pandora mal começou a ser aberta. É mais ou menos O isso. lacinho só tá desfiando, né? Nossa. Ninguém puxou o laço aí. Porque, olha, mas é verdade, assim, é triste, mas para os advogados vai ser a melhor coisa do mundo, porque nunca se viu tanto antes na história desse Brasil, tanta oportunidade de verificar a ilegalidade, porque assim, tantos conceitos abertos, tantas situações em que você tinha o controle antes de lei complementar que precisa de vários políticos entrando num consenso sobre aquilo, várias garantias que você tinha para os empresários que impediam que a lei fosse lá e alterasse de forma tão rápida. Tudo caiu por água abaixo. Agora, assim, um bando de gente vai definir várias coisas para vários estados, vários municípios e assim. Vai ficar na mão deles e vamos ver como é que vai ser. Todo mundo agarrar na mão de todo mundo e vai saber o que será. E o que acontece? Hoje você sabe se acabar acontecendo algum infortúnio, quanto que você vai ter que pagar de imposto de transmissão. Você sabe quanto que é no Paraná, sabe quanto que é em São Paulo, você sabe esses valores. Você sabe quanto que vai ser o imposto para transmitir herança quando você tiver na nova regra? Quanto? Nem eu sei. Não tem uma definição correta e adequada. Mas vai trabalhar em cima de valor, de percentual? Vai trabalhar em cima de condição de mercado? Eu acho que esse pode pagar, esse não território? pode. Não é uma caixa de Pandora, porque assim, Não tá Só tem- definido propriamente dito isso. não tá corretamente, porque eu posso falar assim, olha, existe uma ideia que pode ser até tantos % tributado, não, mas assim, esse pode ser, até hoje a gente tem umas regras que o ITCMD pode ser até 8%. Isso quer dizer que todos aplicam? Isso quer dizer que o comitê vai aplicar? Isso quer dizer que vai acontecer? Isso quer dizer que a regra vai ser definida em 2000 e bolinha. É muita porta aberta que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, resumindo, né? Mais uma vez. Agora é só dúvida. Por quê? Se preocupem com isso. Então, mas que nem você falou, né? É um momento no qual as pessoas têm que buscar muito mais informação, só que tomar cuidado com informação de mídia. Buscar informação técnica. Isso. E aí é sentar com profissionais, terem a certeza de que esse profissional não é de tão especialista, tão fechado no assunto, porque existem outros temas em paralelo de outras áreas, mas que acabam influenciando, né? Então, mais uma vez, a importância, principalmente para nós corretores, Kemi, estarmos sempre atentos às informações, né? Para trazer para os nossos clientes, vendedores, compradores, que todos nós vamos ser herdeiros amanhã. Isso, ó. Hoje. Posso falar de hoje. Isso eu sei. Até agora, antes da gente começar aqui, né? Porque o que está acontecendo pode ser que tenha mudado alguma coisa. Exatamente. Até hoje, quando a pessoa falece aqui no Paraná, Curitiba, você vai ter incidência de 4% do ITCMD. Posso fazer isso com compra e venda? Posso fazer uma compra e venda se tiver situação financeira? Posso fazer uma doação com reserva de usufruto, que eu vou pagar metade agora e metade só lá na frente? Posso fazer a constituição de uma holding que vai abarcar todo esse patrimônio e depois eu vou fazer a transmissão para meus herdeiros só pelo valor de aquisição ou como é que é? Quando você faz... Até esqueci, me fugiu o termo agora. Você coloca na empresa... Aporte?
Como se fosse um Como se aporte fosse da um empresa, aporte. né? Um aporte na empresa que você vai passar para suas empresas. É do mesmo jeito como... Qual foi, pelo valor de quanto que você colocou isso aí na empresa? Pelo valor de X. Esse imóvel valia, sei lá, 10 milhões, mas efetivamente, talvez o valor do mercado que esse imóvel valia seria 50. Aí o que acontece? Esse imóvel entra por 10. E essa empresa vai fazer as outras atividades que ela faz. Comércio de, sei lá o que, é o imóvel que serve de sede para isso, mais alocação, mas você vai pegando para os imóveis. Efetivamente, isso aqui não vai gerar renda para a empresa, mas é um patrimônio dessa hoje que está alugando, que está ou qualquer outra coisa desse sentido. O que acontece? Quando você vai fazer a transferência para as outras pessoas interessadas, qual que vai ser o valor? Vai ser o valor de mercado ou vai ser o valor que efetivamente foi utilizado para integralização A do integralização de capital? patrimônio. Capital. Porque quando você integraliza o capital, é a mesma regra do imposto de renda. Então, Por na quanto que eu frente, você- integralizei? Integralizei isso aqui por 10 milhões? Ou integralizei isso aqui por 50 milhões? Não, integralizei por 10. Qual que é a regra de transferência? 10. Existe toda a discussão. O estado do Paraná que, nossa, vai morder, vai chutar, arrepiar. Vai dizer que você tem que ter uma valorização a valor de mercado, que isso aqui não condiz, porque você tem um imóvel dentro de uma empresa que o capital social dela é 10 milhões, mas só de imóvel que ela tá lá constituído no capital dela é 50 milhões. Então, a transmissão aí para os seus queridos vai ser 4% de 50. Não, é de 10. Mas, discussão para lá, discussão para cá, o correto seria uma coisa. O que efetivamente a Receita vai fazer, se você vai brigar ou não, se você vai colocar isso na mão de um profissional para que ele te defenda, daí é a escolha das pessoas. Mas assim, tudo, tudo. Entendeu? Quase tudo. Não, tudo. Não, sério. É assim, é até indagação sobre o que eu penso, o que eu acho sobre o que encontrei. Porque assim, até hoje, eu não vi um ente federativo sempre fazer tudo certo. Nunca vi. Sempre tem um erro. Sempre tem uma taxa cobrada a mais. Sempre tem. Um político que tá cobrando a mais, uma lei que tá feita a mais, ou uma forma que foi cobrada errada, uma remuneração atrelada a resultado de cobrança, sabe? Uma taxa que devia não ser atrelada pelo metro quadrado, mas é atrelada ao metro quadrado, entendeu? Então, é problema em cima de problema, é sempre alguém passando, né, situações pro outro, que sempre acaba no consumidor. E assim, o negócio, acho que de pensar tudo isso que eu falei, é assim, ó, você acha que tá tudo certo? Tá tudo certo na mão do governo? Que assim, só porque eles foram lá e decidiram e foi decidido assim? Então tá, só porque foi decidido assim e disseram que foi decidido assim, quer dizer que assim, você tem que aceitar tudo? Daqui a pouco vai chegar o novo Hitler lá e vai dizer assim, agora tem que matar todo mundo. Daí só porque foram eles que falaram, você vai engolir? Entendeu? É assim, não. Tudo é Não, questionável. por mais que seja um político, mas seja o cara que... O Lula que eu amo, o Bolsonaro que eu amo, seja lá quem você ama, ou seja lá... Vamos cortar quem esteja lá. Se vier de lá... Eu tenho que pensar, eu tenho que só parar de se aceitar. É muito fácil querer direitos, é muito difícil exercer direitos, entendeu? E é essa ideologia que tem que ter uma virada de chave para as pessoas, que se elas não tiverem isso, as coisas não vão. Também que a lei é para todo mundo, né? A Constituição é para todo mundo, né? Então, se eu posso, se eu tenho esse direito e este dever, a contrapartida também é verdadeira. Porque é interessante que, assim, vários pontos que você está mencionando, Leonardo, eu juro que para mim, já conversando com outros profissionais, né, eles nunca mencionaram vários pontos.
desses que você está tem- apresentando? Sempre tem discussão. Pra lá, pra cá, pra cima, pra baixo. Pode, não pode? O entendimento foi superado. Vai superar de onde? Aqui. Foi ter decisão do Supremo? Não tem, mas... mas é... A maioria decidiu assim até agora, velho. A maioria, uma tese que eu falava que era sobre a energia elétrica. A maioria tinha decisão. A maioria dos ministros tomaram uma decisão. Mudou o governo, mudou sei lá o quê. De repente, Mudou a decisão. mudou. Quem já tinha dado voto, voltou atrás. O que era uma maioria que já estava tomada. Mudou ao contrário. E, assim, quem tinha certeza que estava ganhando o negócio, mudou tudo. E assim, no Brasil eles dizem que até o passado é certo. Mas é verdade. É verdade. Até a decisão que o ministro tomou, voltou atrás. A sua passado muda em 5 segundos. Então, assim, essa decisão não tá certa. Não tá. Enquanto, até se duvidar, eu tô discutindo outros temas, né, em outras áreas, mas assim, tem decisões que tem até decisão do ministro Supremo que será que vai mudar? Porque assim, CMS sobre psicofísica, que é uma coisa que o empresário já acabou lidando muito. Até 2017 era uma coisa, depois de 2017 virou outra, e agora em 2020 virou outra. Então assim, foi mudando conforme os anos, assim. E assim, daí quando eu pergunto para o advogado, ele fala assim, mas você não sabe, você não tem certeza disso? Parece que a pessoa tá meio... Eu acho que aquele talvez que fala que não sabe mesmo, eu acho que às vezes que é o que mais sabe, porque ele realmente passa para o cliente, olha, certeza não tem. Causa ganha não existe. O advogado que fala que a causa ganha, já pede obrigado, e pode mandar embora, porque causa ganha não existe. Não existe. O juiz ali pode ficar lelé da cuca, solta lá uma decisão nada a ver. Pô, o cara vai protocolar defesa lá, o cara na hora de admitir o teu recurso, faz aí. Protocolou um negócio errado, fez um negócio errado, você perdeu. Pronto. Você acabou o negócio que era 100%, acabou. Mudou. E daí, como é que você vai ficar pro teu cliente que você falou que era 100%? Deve ter que o seguro de responsabilidade civil daí. Jair, nós estamos nessa pegada falando aí de bens de antecedente, herança, enfim, né? Nós temos em boa parte dos bairros aqui de Curitiba, independente da classe social, quando nós tratamos de residência, casas, né? Não só casas, mas enfim, como que tá essa questão, já que nós estamos com tantas brechas para ganho de capital ou, né, reaver valores, enfim, nessa pegada, como que tá a questão das negativas do INSS, doutor? Em relação aos patrimônios, né? E demais possibilidades aí, antes de nós falarmos de um outro tema que nós estávamos debatendo antes da... Então, eu acho que assim, novamente, o Estado, tudo que ele vai fazer, é bom que todo mundo tenha noção disso, é assim, tudo que vai ser feito tem que seguir uma regra, que é o novo princípio da legalidade. Tudo que o Estado vai fazer tem que seguir uma regra que é positivada escrita. Se não seguir essa regra que está escrita, não pode ser aplicada, vai ser anulado, mas não vai ser aplicado. E o que a gente tem? Que o Estado, ele tem um período para fiscalizar as pessoas e, eventualmente, lançar tributo, ofertar isso, a execução, penhorar imóvel, fazer qualquer coisa que ele precise fazer com esse imóvel. Ocorre que, se você fez uma construção, tá residindo imóvel, gastou, teve, infelizmente você não acabou cumprindo o que você deveria fazer, né? Não recolheu os tributos, não contratou um profissional que deveria ter feito esse recolhimento, porque às vezes não é você, às vezes é o terceiro que deveria fazer e não fez. O que acontece? O Estado, ele tem um determinado período para fazer esse lançamento e lá te cobrar. Se ele não respeitou esse período, adianta ele vir anos e anos e anos depois e falar assim, opa, cadê meu recolhimento lá do INSS ter feito? Assim, se você não fez, se ele não fiscalizou, ele não
não te cobrou do que você deve ter recolhido, no tempo adequado que a lei determina para ele, depois, quando passar esse tempo, ele não pode te cobrar mais. E, portanto, Qual é esse tempo? depende. Normalmente, A palavra principal, a palavra de ordem prioritária do advogado. depende. Depende. Tudo depende. Tudo depende. Desde o momento em que o Estado teve ciência de que você, tese, teria finalizado, por exemplo, a BITSE, é um marco que você pode utilizar. Normalmente, assim, você sempre vai utilizar um momento em que o Estado teve ciência de que aquilo ali foi concluído, ou que foi finalizado, ou que tinha em vias de. Porque se o Estado teve uma ciência de que você estava já solicitando uma autorização para fazer a utilização daquele imóvel, e depois disso que você foi autorizado, aí entra, vai lá, tá tudo boa, vai lá. Daí o que acontece? Depois ele não fez nada? Quando mais que ele vai fazer? Se ele não tem, quando ele faz errado, ele entra, ele te bate na tua porta e diz assim, ó, cobrei o imposto errado, toma aqui o dinheiro de volta. Você também não é obrigado. Se ele não te cobrou, você ir lá e devolve o dinheiro pra ele. É uma regra, né? Camarão que dorme, a onda leva, né? Mas numa média, assim, para nós termos 5 anos, 10 anos, vamos supor, eu construí, vamos falar de casas, né? É que esse daí é o principal, que é o principal do nosso dia a dia, né? Uma casa com 5 anos, 10 anos de construção. Seria o quê? A partir de 5 anos, a partir de 10 anos? Desde o, digamos, Do lá, Habits. da Bits, digamos. Desde o Habits. Porque o 5 INSS ele leva o Habits, pelo menos aqui em Curitiba, né? Salvo engano. É da data do Habits, né? Seria 5 anos desde essa data. Por quê? Da emissão do Isso, protocolo porque, assim, para ter o pagamento do... de modo geral, se você pensar em direito tributário, antigamente você tinha 10 anos, que era o 5 mais 5 que eles faziam, né? Mas hoje em dia é 5 anos. Se o crédito não foi constituído, ou seja, se ele não mandar uma notificação para você e falou assim, olha, você construiu. Você, pelo metro quadrado, pelo cubo, a gente calculou que você gastou tanto. Então, pela média, tu gastou tanto. Se você tem um valor diferente, prove pra mim que você fez aí, usou umas lajes. Isso, traz umas lajes, um laudo aí pra mim, prova que você fez o que você fez. Mas assim, se nesses 5 anos, sabendo que você pediu mim, sabendo que tudo aconteceu aí, nada foi feito, você não era relevante, então você. Daí o que acontece? Escreveu, não leu? Aconteceu, né? E é o que acontece? Você pode solicitar que seja declarada a prescrição desse tributo, né? Que não foi recolhido no tempo correto. Ou aproveitar o que você eventualmente recolheu, ou utilizar outras formas de declaração, de declarar aquilo que efetivamente tinha ali no imóvel e proceder para o registro. Porque assim, mas não foi feito o projeto. Mas não é isso. Mas não é aquilo. Mas tá. Mas a construção foi feita. Foi realizado. Então que tal a gente pegar hoje, e fazer um projeto do que existia antes? Porque assim, direito do município, etc., de indagar sobre a falta de regularidade, então também prescreve. Ele não pode ficar eternamente reclamando de problemas que aconteceram. Então, 1900 e bolinha. Não, mas 1900 bolinha era isso. Você cobrou? Cobrou o que dia? Não, você cobrou. Agora a lei mudou. Então vamos lá. A lei mudou. A casa originária foi feita dessa maneira. Eu herdei, estava dessa maneira aqui. Teve uma alteração de projeto, certo? Numa análise jurídica que o Estado pode utilizar, que existem várias residências que não estão averbada a construção na matrícula, porém constam no IPTU. 50, 60, 70, 80 metros quadrados e hoje ela tem 200, 300 metros quadrados. Né? Como você está fazendo um projeto hoje para regularizar, você consegue a isenção mesmo assim? Depende da situação. Desde quando que... Teria que ser sobre o projeto original, metragem original ou a metragem atual para você conseguir a isenção? A isenção do INSS, por exemplo. Quando que a obra foi concluída?
Não, aí é Você que tá, tem vamos prova. supor, você Você tem prova de quanto isso você recebeu de herança lá, tá? Teus pais construíram uma casa, enfim, né? Que isso a gente presencia muito. Isso é direto no nosso meio, né? Você tem uma casa lá que você recebeu de herança. Você nasceu, ela já tinha 200 metros quadrados. Só que no IPTU tem lá 70 metros quadrados. Essa isenção, porque você vai precisar, você quer fazer um projeto, você quer averbar, você quer regularizar, para poder ter facilidade na venda. Ok? Essa isenção do INSS, o projeto teria que ser em cima do que tem no IPTU, 70 metros quadrados? Ou o projeto pode ser em cima dos 200 metros quadrados que tem tua casa hoje? Projeto Deve ser sobre o valor final construído. Sobre a isenção. Não, porque vai ter que ser. Real, Sim, entendeu? O que mas a isenção não tem vem. como É que a minha pergunta. A minha pergunta é: não tem a como isenção questionar vem isso concluído. sobre os 200? Porque uma coisa é você construir sobre 70. Não, vem sobre Outra tudo. coisa é você construir sobre 200. O Estado não pode fazer esse questionamento uma vez que você já recolhe um tributo Mas é ele que tem que sobre 70? Mas é ele que tem que provar daí. Cabe ao Estado. Exatamente. Quem acusa, tem É que tem que prova. provar. Mas se você observar aquela lógica, imagina, o Estado todo poderoso, você fraquinho e desbilinguido. Quem tem que começar aqui? O Estado. Se ele vai cobrar IPTU retroativo porque você não declarou que você fez um puxadinho lá. Mas o Estado tem o que? Não, ele tem o Google lá em cima, tá tirando foto faz 4, 5 anos. Aí ele tem fundamento pra chegar pra dizer assim, você pode voltar, ele fez o lançamento, ele pode retificar algo que ele fez. Tem uma discussãozinha aí nesse caminho, entendeu? Mas, em tese, ele pode votar, porque ele tem prova, e ele tá lá, alegando. Agora, ele pode provar algo que ele não sabe, não viu, e talvez só vai saber, porque agora você que tá indo lá dizendo assim, quero ficar certinho. Você que vai pagar o pato? Vou pegar um outro exemplo, né? A pessoa começa a fazer um puxadinho, tá? E ela começa a fazer e ela leva 5 anos para concluir, né? Então, ela levou 5 anos para mudar a metragem dessa casa. A metragem foi evoluindo, ela tinha 100, 120, 130. Aí deu 5 anos, concluiu. Como que você vai calcular? Não tem o que fazer. A conclusão da obra foi 5 anos depois, mas ela começou 5 anos antes. Como que você vai... E outra, né? Ainda bem que o Estado não tem tempo para isso. Não vai conseguir. Então... Mas, claro, aí a importância de você avaliar, né? Numa averbação aí para venda. Ou eu tenho que fazer uma estratégia. Porque assim, quando que é o momento certo de começar essa regularização? Talvez não seja agora. Mas assim, pessoal, só vamos colocar uma coisa aqui, tá? Isso que nós estamos conversando não é para vocês esperarem 5, 10 anos para regularizar. Tá? Isso daí são situações que nós estamos conversando dentro de uma ideia de raciocínio que nós iniciamos na transferência de antecedente, daí bens de herança, tá? Como você regularizar para você não ter dor de cabeça. Exatamente. São ganhos de capitais, porque uma coisa, né? Possibilidade de ganho de redução tributária, ganho de capital, regularização patrimonial de forma correta, coerente. Não é você fazer a fraude. Não. Aqui a intenção é trazer o conhecimento de como você regularizar a sua vida, a sua pendência de forma lícita. Isso. Disso que quando você faz lá aquilo pensando em não pagar, isso é evasão fiscal. Que é o que acontece. Você está vazando, você está se evadindo de pagar o tributo. Ou seja, você está correndo um risco desnecessário. Tá na má fé, você corre risco de pagar a multa, entendeu? Ser autuado. E assim, tem um pepino para você resolver e tem que contratar um advogado da lei de defender você, pagar a multa, justa correção e vai ter o máximo adicional e daí lá na frente você vai ter pagado o profissional para te defender. Que assim, contra fatos, não argumentos, não adianta advogar ser maravilhoso, wonderful do mundo. Se você tá errado, ele vai ser no máximo, ele vai postergar
As obras, elas Só possuem fiscalização, né? Eu vou pegar um exemplo lá atrás, né? Quando eu comecei a construir, eu fui mexer no terreno que tinha um monte de árvore. Aí chegou um tratorzinho lá, começou a carpir aquele terreno, daqui a pouco baixou o fiscal. Lascou. Se você não tem autorização para passar a máquina para cortar a grama, você vai ser autuado. E aí a tua obra vira um pesadelo. Então, lembrar disso, né? Lembrar que até para você fazer o puxadinho lá, estendido, você precisa ter o profissional habilitado para assinar o projeto e tudo mais, né? Exatamente. Ó, eu tive uma atual não, foi ano passado que foi resolvido. Foi um imóvel que foi construído, acho que foi na Avenida Brasília. Em 1988, o meu cliente foi contratado para fazer o projeto. Era um prédio, esquina, e era a parte comercial embaixo e acho que 2, 3 pavimentos em cima residencial. Na época, o plano determinava que o recuo deveria ter tantos metros, tantos metros, tantos metros. Só que assim, naquela época, meu Deus do céu, assim, hoje já demora um pouco umas coisas, imagina naquela época. Foi dado o protocolo em 88, talvez voltou em 89, e daí foi feito para fazer a alteração. Em 2015 saiu. Foi feita as alterações, foi protocolado novamente, daí saí lá em 91, daí saí em 92, sei que assim, tava pra começar a construção, né, em 90, né, passou em 88. O que acontece? O proprietário do prédio de Fossilhas, ele era técnico, engenheiro técnico, não, era um, como é que é o nome aqui? É o técnico que se faz engenharia de construções, Edificação. Edificação. Isso, que ele podia assinar como Responsável técnico. Isso, exatamente. O que acontece? Mesmo não tendo autorização da prefeitura, mesmo sabendo que o projeto estava sendo montado, mesmo com tudo isso, ele conhecendo uma pessoa que poderia fazer milagres por ele, dispensou meu cliente, foi lá, desceu ele, fez a construção. Beleza. Fez a construção, maravilha, construiu tudo certinho, depois conversou com o meu cliente para ele tentar arrumar. Foi lá, tentou readequar, depois que já estava construído. Tentou ver diversas maneiras para voltar. O problema é assim, a regra foi só, na verdade, foi restringido mais. Se era para ser X metros, cada 2, 3 anos que passava, ficava pior a regra para quê? Não vamos liberar. O que acontece? Foi em 2016. 2016 a gente começou uma discussão. E aí? Do juiz da especial. Eu contratei você para você fazer o desenho e a aprovação. E você só fez o desenho. Mas você não fez a aprovação. Então você não cumpriu a tua parte como engenheiro. E assim, eu fui lá executar a obra porque você entregou o projeto. E tá tudo bem. A gente fez um acordo. Falou assim, não, vamos então, a gente vai tentar te ajudar. A gente foi bem solícito ainda. A gente vai conversar no IPUC, no IMAP, sei lá o que é o lugar correto na época. E pedir a validação, explicar que foi feito isso em 1900 e bolinha, que naquela época o 1900 e bolinha tava certo, só faltou, né, carimbaço o master lá, mas, né, por um errinho, vocês jogaram 2 anos pra frente, tudo mudou toda a legislação. Então, ele tentou, não colou. Então, o que acontece? Hoje, o que eu posso fazer para regularizar uma situação dessa? Tá descumprindo o que tem ali na prefeitura. Mas, na época, atingiu os quesitos. Quanto que é o valor do potencial construtivo? X deu um absurdo lá. Valor, acho que 40 mil, 50 mil reais para comprar o projeto, o potencial construtivo que faltava. Mas assim, a regra exatamente não era um pavimento, que foi o que eles calcularam. Foi um recuo de janela de 30 centímetros para 40 centímetros. Quanto que isso vai dar num andar? Meu Deus do céu. Mas assim, a pessoa que construiu o imóvel,
até hoje, estava mais preocupado em brigar com a gente do que brigar com a prefeitura e dizer assim, opa, ó, no meu andar. Esse tipo disso aqui, ó. Portanto, tá, esse que é o valor que eu teria que pagar. A discussão foi até o começo desse ano. E o que acontece? Ele não conseguia alugar para as empresas porque não tinha alvará. Quem vai tentar pegar qualquer situação de alvará nos imóveis vai ter uma restrição da prefeitura. E daí? Regularização de imóvel? Vai demorar. E o que acontece? Buraquinho mais embaixo, né? Mas assim, regularização de imóvel com o engenheiro ou com a prefeitura? Se o cara tivesse entrado em 2006, o advogado dele, em 2007 ele estava feliz da vida. Eu fico meio certo, gente. Depende do jeito do que saber. Não é apertar parafuso, é qual parafuso apertar. Entendeu? E também é o que eu volto a falar, né? Assessoria. Certo? É você estar bem respaldado. Exato. É você conhecer a pessoa na qual você está contratando. Sim. Ah, não é porque o vizinho falou que você é bom, mas é bom até quando? É o fato do especialista com complemento ou generalista. É a mesma situação, né? Lógico, entre aspas, que eu comentei lá do advogado que vai ler o contrato de financiamento, né? Porque normalmente o cliente não vai pegar um advogado imobiliário. Ele pega amigo. Ele pega o advogado amigo. Amigo de família. Entendeu? E aí é lógico, eu não entendo de leis. Sim. Eu não fiz direito. Só que eu vivo esse mercado há muito tempo. Eu posso não entender de leis. Só que eu entendo de situações legais e ilegais. Né? Então, é isso que o pessoal tem que entender. Você não precisa entender tudo tecnicamente. Só que você tem que ter uma base, pelo menos, para você saber. Isso para o teu cliente. Você, enquanto corretor, oferece isso para o teu cliente. Não, você está com dúvida? Nós temos um advogado, nós temos uma pessoa parceira que pode também te prestar essa assessoria jurídica, né? Acontece. E agora vem um tema que eu acho maravilhoso. Desculpa, quer falar alguma coisa? Não, é que quando você falou desse tema, eu lembrei sobre imposto de renda. Uma situação que aconteceu algo bem parecido, porque assim, eu fui lá, mostrei para a pessoa que ela não sabia que ela tinha direito ao imposto de renda. Ela é uma professora do estado e ela super bem, então assim, mal sabia ela que tinha direito à isenção, voltando basicamente, sei lá, 5 anos para trás. Entendeu? E assim, ela ganhava bem, para ela esse valor seria interessante. E depois de conversa, solicitada com o Bezo, muito obrigado, você foi incrível, mas a minha não era da família, era a mãe da minha filhada, que sei lá o que é a minha prima de, sei lá, Cal Grau. Aí falou que entende desse negócio, vai fazer. O negócio dela é trabalhista. Mas, esse negócio de imposto de renda, ela sabe como é que funciona, porque ela também mexe com imposto de renda. Não, eu não duvido. Pode saber. Mas você pode saber por que até agora ela não te abordou? Pois é só agora que eu toquei no assunto, falei, te trouxe o brilho dos olhos e a esperança de ter algo de mais. Por que até agora falou? Mas tudo bem. Independente, é a mãe de um amigo muito querido meu e ela também é uma pessoa maravilhosa. Então eu quero fazer o melhor pra ela. Mas assim, olha, antes de você finalizar isso, por favor, manda aqui pra mim. Eu vou olhar pra você só. Eu quero só olhar. E vou te dizer, tá faltando 10 ali, tá faltando 20. Mas assim, posso ganhar com isso? Posso, mas assim, mesmo que eu não ganhe. É tipo assim, é uma pessoa que não sabe, ela não vai gastar o tempo que eu gastei, a experiência que eu tive, a sorte de ter a experiência talvez que eu tive pra poder ajudar essa cliente. Talvez ela vai fazer uma coisa que talvez vai demorar 10 anos, uma mulher morra e não veja a cor do dinheiro. Então assim, às vezes é por besteira assim. Fala aquela pessoa que sabe. Eu vou puxar um tema aqui então agora, que esse assunto de janela de cozinha, né? O meu vizinho diz que, né?
E parece algo assim, pouco comentado, só que quando comentado com muitos erros, né? O famoso uso capião. Campeão. Campeão, né? Campeão, vencedor. Então, Primeiro colocado. porque o que acontece? Continuando nessa tendência que a gente vem falando, né? De bens herdados, bens, enfim, e é onde cabe bastante esse uso capião. Ainda mais com expansão municipal, né? As pessoas que já estavam nos locais, hoje já determinados pelo município, todo. Qual que é o principal fundamento, doutor, que as pessoas, quando te procuram, você procura identificar para ver a possibilidade do uso capião, se realmente cabe? O que nós temos que nos atentar, né, para não falar besteira para os nossos clientes? Eu acho que assim, a coisa mais importante que tem que ser observada é assim, prova. Ele tem prova de tudo isso. Porque assim, falar até papagaio fala, entendeu? E assim, e pegar o documento do cartório, todo mundo pega. Eu posso ir muito bem lá, eu já recebi isso. O cara tá querendo vender essa terra aqui. Tá. E aí? Como é que é? Esse meu cliente perguntou, tá aí, qual que é a garantia que eu tenho, né? Que esse negócio... Tá, me passa lá aqui o documento e tem. Não, olha, ele é posseiro faz muitos anos, mas ele comprou a posse de outro, que comprou a posse de outro, comprou a posse de outro. Contra de gaveta. Tudo bem, né? Se eu provar a cadeia, tá tudo bem, tudo certo ali. Até se cortar, mas eu provar que o último ali tá lá, beleza, tudo bem. Qual que era o documento? Ele, o posseiro, foi no cartório de imóveis e no registro de documentos lá e falou assim, ó, eu, fulano de tal, declaro que sou possuinte dos X mil metros quadrados, tal, eixo tal, e ponto. Essa é a prova que ele deu pro meu cliente de que ele era o possuinte. Tá, só isso? Não, ele falou que todos os pescadores, os pescadores ali da região conhecem ele. Até falta o cadeado, ele ter achado o cadeado. Vai lá, quem falar lá o nome dele vai saber. Ixi. Gente, Você tá duvidando? não, jamais. Você tá duvidando? Tá. Sim, sinto. Porra. Aí o que acontece? Milhões e milhões no imóvel, belamente localizado. E a única prova que a pessoa tem é aquilo? Tem os campeão no mundo, nem que o cara pegue 17 atores ali e traga pra você que todos eles se fingindo serem pescadores da área, todos de qualquer casebre do lado ali. Não adianta. Você tem que ter uma prova sólida. E o que seria essa prova sólida? Fato consolidado. Primeiro, se é um imóvel que é comprado, o valor do IPTU, porque a gente sabe que é isso, alguns não, IPTU, já começa por ali, seria interessante. Número 2, correspondências, aquisições, contratos, promessas, tudo isso normalmente assim, documentado. A prova dessas situações testemunhal é muito, muito complicado, então, frágil. Porque da mesma forma que eu posso ir num cartório e fazer uma declaração de posse, nós sabemos, infelizmente, que eu posso ir no cartório e fazer um contrato retroativo. Ponto. Então, na verdade, provas contundentes, vamos colocar assim, para que se dê início a um processo, a uma análise de possibilidade de uso capião, seria, então, a comprovação de pagamento do imposto municipal, né, o IPTU. Isso, compra e venda, eventualmente, para uma pessoa com a prova de que efetivamente você pagou, porque fazer contrato com o nome de um outro gente, também já vi centenas de fraudes. Santa Catarina tem umas 2, 3 que eu acabei. Porque eu tenho uma cliente, né, que inclusive nós já estamos com processo judicial, que foi de uma partilha de um terreno. Nós até estávamos conversando no início, né? A averbação da partilha quando da herança
com projeto topográfico, tudo certinho, né? Só que por uma questão de, não sei o termo, se são doações ao município, doações ao estado, devido ao tamanho da área, a área acabou sendo, a Secretaria de Urbanismo acabou não aceitando a subdivisão dos herdeiros, né? Fez aquela inconformidade, vamos dizer assim, no processo, né? E os herdeiros falaram, nós já vendemos aí, né? E aí cada um que vai se virando. E só pode ser regularizado através de uso capião. E olha que na matrícula toda, a fração dessa minha cliente é a única que possui escritura de compra e venda. E mesmo assim, extrajudicial não passou. Por quê? Aí vem o registro pedindo as assinaturas dos confrontantes. Só que confrontante não é quem está, vamos supor, o dela é terreno de frente para a rua. Então é direita, esquerda e fundo. Só que a área é grande e tem mais de 48 proprietários. Só que, como é tudo de gaveta, eu já paguei minhas dívidas para quem me dando a minha parte, a quem me mandou para você já passou para 15ª pessoa. Quem vai achar? Mas e o dela está registrado, a escritura de compra e venda da fração ideal. E mesmo assim não foi aceito. Essa escritura não seria mais do que suficiente? Registrado na matrícula. Registrado na matrícula, mas, por entretanto, e se você estava mancomunado com o cara do próprio registro de imóveis ou de outra titularidade, falsificou, fez uma compra e venda falsa? Até porque não deveria... A realidade é muito mais criativa do que você pode imaginar. Não, então, eu levantei isso à tona porque nós estamos falando aí de provas, né? Reais, provas contundentes realmente. Só que, como a subdivisão da área não foi aceita pelo município, não deveria ter sido feita a escritura e muito menos averbado na matrícula. Exatamente. Aí nós temos, atropelou, colocou o boi, né? E aí, como fazer? Como fazer isso, né? Enfim, essa situação deve acontecer muito, né, doutor? Direto. Porque assim, às vezes uma pessoa quer fazer toda a coisa certa e tem toda uma coletividade que tá muito bem tranquila e confortável. Né? E mas como que tá acontece? Cada um tem que fazer. Mas hoje não vou dizer assim no sentido literal da palavra fácil, tá? Mas hoje, como posso dizer assim, tá mais comum as posses por uso capião ou ainda o município, o registro de imóveis e a parte jurídica em si, elas estão mais reticentes a isso devido a essas fraudes documentais. Por causa de acontecer essas fraudes documentais, normalmente o povo tá bem mais sacando, já pegando isso aí hoje do que antes, né? Mas mesmo assim... Assim, a tecnologia ela tá aí para todo mundo. A informação hoje está, né? Tá para todo mundo. O que acontece assim, é ler metade. É tal da meia culpa, né? Vai ler metade do conteúdo, vai ler metade da notícia, vai ler metade do fato, né? Então, nem sempre o texto inicial da notícia converge com o final, com o resultado final, né? Ao longo de todo aquele texto existe um enredo. Uma pessoa que não foi citada, uma pessoa que foi citada. Mas ele está dizendo que ele é dono de 84 mil metros. Mas assim, 84 mil metros que ele divide com A, B, C, D, F, G, H. Porque muitas regularizações diárias, né? Porque o terreno lá é subdividido em 950 partes. Você só vai conseguir regularizar realmente através do uso capião. E aí tem um prazo, tem tudo certinho. E aí eu volto, né? A gente volta naquela. Mais uma vez, procurem profissionais que entendam realmente. Não que falem bonito, mas que entendam realmente do processo, porque isso é muito sério. Certo, doutor?
Certíssimo. O importante é captar e assim, o que o cliente precisa? Saber o que é o objetivo do cliente. E assim, se não sabe, vai buscar. Isso. Vai oferecer. Se não sabe, vai buscar. Porque assim, ninguém nasce sabendo tudo. Entendeu? E não precisa saber tudo. Exatamente, porque assim, o que falta é real. É muita gente fingindo que não é, que não sabe, cagando que não sabe. Não sei o que é isso hoje. Por exemplo, hoje, eu aprendi coisas com vocês. Vocês aprenderam algumas coisas comigo. E se vocês me perguntassem se isso aqui é... Não sei. Mas assim, calma que... Eu sei quem sabe. Eu sei quem sabe. Entendeu? Hoje, vocês viram, conversando, eu recebi uma coisa de 3 minutos. Eu sei, eu não sei nada. Eu falei, o que eu falei? O cara... Mas é isso que tem que fazer. E é isso. Porque Não é feio você não saber. o feio... É você falar errado. É o que eu falo. É o que eu falo pro pessoal. Rica, sabe? E ainda Você passar a informação errada pra pessoa, daí a pessoa chega na frente de um especialista e aí você acaba sendo desmentido. E aí eu acho que fica feio. Né, gente? Então, assim, eu agradeço muito ao Dr. Leonardo, à Kemi, pelo tempo disponibilizado. Né? A nossa intenção sempre, gente, mais uma vez, é trazer conhecimento, não é gerar polêmicas, não é falar demais, mas um pouco de polêmica sempre nos assuntos é bom, né? Sempre tratando de uma maneira descontraída, porém séria, né? Com fundamento. Eu acho que, tipo assim, a maioria das pessoas, elas têm... O jeito bem brasileiro, né? A gente tem um pouquinho disso, né? Deixa baixo, deixa quieto, pra que se estressar? Empurrar com a barriga. Mas assim, aquilo que você não trata, né? Às Então, vezes te pega depois. Então, assim, como de praxe, doutor, deixa uma mensagem pro nosso público aí que nos assiste, né? Por favor, deixa uma mensagem final sobre tudo que nós falamos. todo mundo tem direito, mas nem todo mundo quer ter dever. Eu exercer esse direito. Então, assim, é muito importante que vai pela regra geral. Sabe o que é? O senso comum. O senso comum mesmo. Isso aqui não tá bem certo, também. Isso aqui tá complicado. Olha, a pessoa não foi legal, correto comigo. Não foi só um soco. Não foi só um vidro. Não foi só um carro. Não foi só um pedaço. Não foi só um divórcio. Não foi só uma criança. Não foi só... Não. Tudo tem um peso. E no final a conta pega. Então, assim, faz a tua parte. Só a tua parte. Porque se cada um fizer a sua parte, você, todo mundo fazendo a sua parte de pouquinho, é o país do futuro. Mas tem que ter pessoas que ajam hoje para que isso vire o futuro amanhã. Certo. E a Kemi, pro nosso mercado técnico agora, para os corretores, por gentileza. É importante lembrar, principalmente, que ser corretor é sim uma profissão honrosa, que precisa ser respeitada e que o respeito parte do profissional que a exerce, né? Então, através aí da busca pelo conhecimento, da especialização, da interação de forma ética, né? É onde nós vamos fazer a diferença e também quebrar esse paradigma aí de que qualquer um pode ser corretor. De fato, qualquer um pode ser corretor, mas aquele que vai ter uma boa performance, que vai ter aí a fidelização de um cliente, é o corretor que vai saber responder as perguntas que o cliente precisa ouvir. E não apenas as perguntas que o cliente quer, né, como resposta. Acredito que seja isso. Quero agradecer, então, Dr. Leonardo, a Kemi, mais uma vez, por estar aqui no Especialista com Juliano Coleta. Vão estar os nossos Insta. Mandem questionamentos, nós vamos estar retornando. Mandem dúvidas, o que vocês gostariam nos próximos episódios. Nos chamem, certo? Próximo episódio, nós já vou dar um pouquinho do spoiler aqui, é a tendência do mercado para 2025 e 2026. Então, clientes, compradores, investidores, corretores, fiquem atentos para os próximos episódios, hein? Tendência de mercado. Muito obrigado mais uma vez. Esse foi mais um delicioso bate-papo do Especialista com Juliano Coleta. Tchau, tchau.